Muito boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso evento da Semana das Engenharias. Hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Michelini, se faz presente aqui hoje para estar falando um pouco sobre a regularização rural, né, a regularização fundiária, imobiliária, né, e os reflexos da regularização no contexto ambiental. Boa noite, Michelini. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço aí a sua presença, em nome da UNIC, a boa vontade, a disponibilidade em estar aqui, nos prestigiando aqui com o seu conhecimento. Você que é ávido conhecedor da área de regularização, tem know-how aí, tem anos de experiência, e realmente tenho certeza que hoje vai ser uma noite bem interessante, no qual a gente vai poder estar discutindo várias situações a respeito da regularização fundiária. Seja bem-vindo, Michelini. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E você que está participando, muito obrigado por tirar esse tempo aí para correr essa experiência com a gente. Muito obrigado. É isso. Obrigado. Vamos dar como começo, então, que hoje, agora, nesse momento, nós estamos já com 9 participantes aqui. Queria agradecer a presença dos colegas que estão participando aí, a Deval, a Robson, a Morena, o Sidney. Obrigado aí por abrilhantar a palestra de hoje, e tenho certeza que vocês vão gostar aí do conteúdo que o Dr. Michelini vai estar trazendo para nós hoje. Sem dúvida, vai ser de grande valia. Deixa eu abrir a nossa apresentação. Beleza. Michelini, fique à vontade, fique tranquilo. Eventualmente, eu vou intercedendo aí. De repente, os colegas quiserem fazer algum tipo de pergunta, pode estar fazendo a pergunta no Facebook. A gente está passando, eu passo aqui para o Dr. Michelini e a gente vai direcionando e dirimindo as dúvidas que, porventura, vierem a aparecer aí com relação ao assunto abordado. Fica à vontade, está contigo, Michelini. Prometo responder se eu souber. Com certeza. Muito obrigado. Esse convite foi bacana, fui muito feliz, ainda mais que estou aqui na nossa cidade, né, Rondonópolis, e daqui para vários lugares do país. E falar de regularização rural, para mim, é uma alegria muito grande. Estou vivendo isso e vivo isso há muitos anos, e então eu gostaria de mostrar o que isso implica na questão financeira, na questão imobiliária, compra e venda e tudo mais, e na questão ambiental, certo? Eu tenho que me ajustar com o professor aqui, que nós temos ele teclando ali. Nesse contexto todo, eu quero mostrar um pouquinho da minha experiência. Eu estou completando agora 39 anos de profissão como engenheiro agrimensor, me formei lá em Pirassununga, terra da 51, 29, 28, 32, 18, pinga que não faltou. Mas, por ironia do destino, eu não posso beber pinga, deixei lá no rim, né? Mas foi muito bacana, eu fiz uma escola simples, mas muito agradável, muito boa, por sinal, e ela me direcionou bem nesses temas, não só de topografia, mas como também chamamos de engenharia legal. É o que a gente consegue participar junto com todo o setor produtivo e o setor bancário, o setor do direito, a gente consegue desenvolver esses trabalhos. E dentro dessa experiência, a gente encontrei vários e vários problemas. Problemas que são muitas propriedades não são regularizadas. Não digo só na rural, mas também na urbana,
temos bastante situações. A gente vai ver o que é regularizado em si. São vários setores que tem que desenvolver a regularização. E quais são essas necessidades que eu percebi? Para garantias, que nós estamos falando aí, de hipotecas e tudo mais, para a organização, para o desenvolvimento da sua produtividade e o planejamento também para as políticas públicas. E ambientais, obviamente. E as soluções, com a participação da engenharia, não a solução completa, mas a participação da engenharia para desenvolver em busca a solução disso. Seria regularizar, cadastrar e legitimar. Mais ou menos esse é o ponto. Aí falar regularizar e legitimar é a mesma coisa? Não. O que nós buscamos é legitimar. A regularização, como está aí, é uma ação, um efeito de arrumar. Regularizar são várias questões que a gente tem que regularizar. Tem as questões fundiárias, tem as questões dominiais, tem as questões das edificações, mas tem muito armazém, silo, residências e oficinas. Trabalhamos muito nessa questão, que, inclusive, envolve a questão ambiental, não é só a floresta em si, mas as oficinas que desenvolvem o trabalho lá, os armazéns, né, os silos, todos têm que ter as suas licenças. Então, para cada situação tem a norma, tem a lei específica para isso, as normativas técnicas específicas para isso. Como eu disse, o índice é muito alto de imóveis não regularizados. Isso não quer dizer que ele não tenha documento, às vezes ele não está regular na questão ambiental, às vezes ele não está regular na questão de ter edificações para cumprir a lei trabalhista, e assim são várias situações, por isso que regularização é muito ampla. A gente tem ouvido bastante falar, realmente, às vezes uma pessoa que vai comprar um imóvel e fala, está escriturado, mas será que só a escritura é o suficiente para ter um imóvel regular? Então tem vários aspectos. E nós vamos dar esse apontamento entre escritura e entre, por favor, entre escritura e entre matrícula. Para diferenciar bem, até boa colocação aí. Obrigado, professor. A legitimação, então, já diferenciando da regularização, são várias, são características, tudo aquilo que cumpre o que é imposto em normas, em leis. E então, nós vamos certificar, nós vamos comprovar, nós vamos autenticar, vamos registrar tudo isso daí. Enfim, a busca é atender a função social da propriedade, tanto rural quanto urbana, mas vamos especificar melhor aqui na questão da função social. O professor acabou de falar, você tem um título ou você tem uma escritura, se não registrar, tem que levar registro na matrícula. Mas nós vamos definir o que é escritura e matrícula. Inclusive, o título, quando você regulariza uma terra devoluta, que a gente conhece muito, que vamos falar também, essa terra devoluta, você vai adquirir um título do governo do estado, ou da União, ou do município, que seja. Esse título ele tem que ser levado a registro. Ele é uma escritura, não é só escritura pública em cartório, ele é uma escritura igual a do cartório, ele é emitido por um órgão do governo, um órgão oficial. O título da propriedade, quando se regulariza, é uma escritura. Temos que levar a registro. Não estou me acertando aqui com nossa... Então, aí, escritura, professor, né? A escritura, ela pode ser lavrada em qualquer cartório do país. Até então, antes da pandemia do coronavírus, isso era fato. Esses dias eu tive que registrar um imóvel, fazer uma escritura de compra e venda, aí eu descobri que, pelas leituras e
pela exigência, né, pela informação do cartório, que com a pandemia você não pode mais estar na praia e resolver comprar um imóvel do colega que está lá, né? Você não pode mais lavrar a escritura em qualquer lugar, pelo menos enquanto perdura a pandemia, depois eu não sei. Ou ela pode ser lavrada onde mora o vendedor, onde reside o município que reside o vendedor, ou o município que reside o comprador, ou o município onde está localizado o imóvel. Às vezes coincide as três coisas, né? Numa compra e venda. Mas, às vezes, o imóvel é em Rondonópolis, o vendedor ele mora em Campo Grande e o comprador mora em Porto Alegre. Então, um desses três lugares é que vão poder fazer o registro. E é igual ao título definitivo, né? Você tem uma escritura, se você não registrar, fica difícil a aprovação de ser o dono. Enfim, você é o dono, mas os títulos vêm até escrito, quem não registra não é dono. Não é bem assim, mas é assustador, sim. Pode ter vendas 2 vezes da mesma propriedade, quem levar registro primeiro vai ter uns benefícios maiores aí. Então, a gente tem que tomar isso muito cuidado. E levando a registro a matrícula. A matrícula, sim, ela só é, a matrícula do imóvel só é no município, na comarca do imóvel. Então, essa não dá para ser em outro lugar, porque cada município tem um registro dos seus imóveis, tanto urbano quanto rural. E a matrícula, ela identifica o imóvel com o memorial descritivo, ela identifica os proprietários, ela identifica, ela mostra a cadeia dominial, o título anterior, se tem identificação ou não, se averbou. Se não averbou, ela ainda pode não estar regularizada a contento para ser legitimada. Área urbana acontece muito isso, né? E ela registra também lá as hipotecas e averba as baixas. Não lembro quem disse, mas diz que a fotografia a matrícula é a fotografia do imóvel de maneira escrita. Realmente é verdade. É ela que é o primeiro ponto que você vai buscar e as maiores e mais informações. Então, na matrícula você vai encontrar os registros, são as anotações, transferência de proprietário, hipoteca. Aí tem a sigla aí, a gente lê, registro 3 da matrícula 15. E a averbação é onde vem várias anotações, que é reserva legal, edificação, a baixa da hipoteca, que você registrou a hipoteca. Aí lê-se a averbação 4 da matrícula 15. Entendeu? Aí eu sempre coloco que tem que atualizar o endereço da correspondência e averbar os pactos nupciais, antinupciais. Por que atualizar a correspondência? Porque toda vez que alguém precisar de uma carta de declaração de limite, por exemplo, se ele não te conhecer, o primeiro lugar que ele vai procurar é o seu endereço na matrícula. Entendeu? É o primeiro lugar que ele vai procurar. Então, se você não é encontrado, provavelmente você aceitou aquilo ali. Você aceitou que ele é seu vizinho, aceitou os limites que ele está fazendo um georreferenciamento, por exemplo. E a escritura, é bom lembrar que a escritura e a matrícula são públicas, né? A não ser que tenha alguma determinação judicial para isso. Senão elas são públicas. Você pode tirar a sua, a que você está comprando, a dos vizinhos, as anteriores e tal. E o cadastro é um complexo de informações. Isso daí gera tudo, as necessidades, ela vai suprir as necessidades políticas. A gente diz, olha, como é que eu vou planejar? Está regular, mas eu não tenho como diz assim, eu não tenho o cadastro da região, eu não sei a necessidade da região, eu não sei que estrada que precisa para a região.
Então, por isso que o cadastramento, não só da base cadastral, fundiária, depois tem a base cadastral ambiental, tem a base cadastral dominial, então tem tudo isso daí que a gente tem que desenvolver. Acho que o professor pulou aí para mim. Tem que desenvolver o cadastro. O cadastro ele não é mais aquilo aí, um monte de papel amarelado, o cara vai lá e busca, né, e tal. Infelizmente, em muitos lugares ainda temos isso. Mas aí, com a tecnologia, o desenvolvimento, sempre aprimorando e ficando menor, hoje nós temos na palma da mão. Só que, se ele estiver na palma da mão e não for integrado entre todos os cadastros de setores que eu já falei e de situações que eu falei, e não for compartilhado, é quase a mesma coisa de tacar cada papel numa gaveta. Fica difícil de desenvolver tudo isso que eu falei. O cadastro, então, a gente também é responsável, como está aí embaixo, a sociedade, porque nós precisamos informar sem omissão, atualizar sempre. Isso serviria para os órgãos públicos, está passando e desenvolvendo e atualizando. Como nós temos que atualizar o CAR, que é o cadastro ambiental, a questão dominial hoje está bem desenvolvida pelo fator do georreferenciamento. Então, mas tudo isso tem que ser compartilhado, não só para os órgãos governamentais, mas para as redes privadas também, para os profissionais, porque o cadastro, obviamente, juntamente com a regularização e o cadastro, ele evita muitos problemas, né? Você vê na cidade, o cara vai pôr uma rede telefônica, ele cavuca lá e estoura a rede de água, e assim vai. Na área rural, a gente tem que ter dimensionar os projetos que vão precisar, as estradas, os armazéns, as pontes, os frigoríficos. Vamos fazer um frigorífico onde não produz gado, por exemplo, né? O suíno. Fazer um armazém de grãos longe. Então, tudo isso, entendeu? Então, a legitimar não é só regularizar alguma coisa, é regularizar várias coisas e integrar várias coisas, do meu ponto de vista. Né? Inclusive, subsidiar o poder público dos investimentos, né? Sim. Porque nós vamos trabalhar com planilhas, né? E vamos desenvolver e correr o menor risco possível, né? E nós temos muita ferramenta para isso. Inclusive, entrando mais na questão técnica agora, a gente tem a carta geográfica. Nossa, Michelini, falar de carta geográfica, meu Deus, é ultrapassado e tal. Não, não é ultrapassado. Veja bem, a carta geográfica, ela traz nome de rios, córregos, olha aí, relevos, hidrografia. Você vê quantos rios tem aí, ó, maravilhosamente traçado, as coordenadas geográficas, as coordenadas UTMs. Veja bem, mas hoje nós temos imagem satélite. Sim, temos imagem satélite, aerofoto, foto aérea, né? Um geoprocessamento. Mas lembrando que foto não tem nome. E aqui sim, ele traz nome de rio, traz altitude, e entre outras situações aí que eu já falei. Ele é essencial para se fazer um anteprojeto. Onde eu vou passar a estrada? Esses traçados em vermelho, por exemplo. Eu vou traçar onde justamente não tem tanta cabeceira d'água, evitar pontes. Então, tudo isso vai se somando a um cadastramento para a gente desenvolver um trabalho com menor gasto, com menor tempo, né? Mais ou menos isso. Aí, professor. Aí o futuro chegou, né? Que maravilha, nós estamos no futuro, dá para ver tudo, está maravilhoso. Nós temos imagens de satélite, aí, ó, o satélite, nós temos drone, nós temos VANT, nós temos GPS de navegação, nós temos GPS de precisão. Ok? O futuro chegou. O que nós vamos fazer com tudo isso? Aí, temos o Google, olha que maravilha, né? A gente consegue ver o relevo,
a gente consegue trabalhar onde é área de lavoura, pivô, né? Captar onde tem as hidrografias. A gente consegue fazer N trabalhos, mas não tem nome. Eu não estou vendo o nome do rio, eu não estou vendo o nome da fazenda, eu não estou vendo o nome do proprietário. Então, por isso que nós trabalhamos, temos o georreferenciamento, o geoprocessamento, para o quê? Cadastrar, processar tudo essas informações para a gente desenvolver. Então, aqui. Aí, a mesma carta geográfica, quando inserido a imagem de satélite, que já trabalhamos no geoprocessamento, a gente percebe que, olha que fonte de informação que nós temos. Isso aqui eu só estou mostrando a base para a gente chegar lá nos problemas maiores que vão encontrar. Afinal de contas, isso daqui vai subsidiar a gente. Né? Você percebe que aí dá para você fazer um projeto de uma fazenda, extrair, ver detalhes da área explorada, a área de reserva legal, a área de preservação permanente, a hidrografia, inclusive as áreas degradadas, né, de APP, principalmente nas margens das cabeceiras, que hoje a gente tem a obrigação de recuperar. A reserva legal tem a opção até de compensar, mas a APP não. E a gente, em busca da precisão, nós temos os levantamentos topográficos. Ficava até sem jeito o engenheiro agrimensor não falar da topografia em si, né? Eu trabalhei aqui em Mato Grosso. Eu iniciei meu trabalho aqui em Mato Grosso. Eu trabalho em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são os meus maiores... São os 2 estados que eu mais desenvolvo trabalho da engenharia. Eu trabalhei uns 6 anos, mais ou menos, bem ativo na topografia. Aí depois, como eu tinha feito curso de avaliações e perícias, eu gostei muito dessa área de domínio. Então, eu parti para a regularização e para avaliações, perícias e a questão dominial, que a gente conhece hoje como a engenharia legal. É a parte que a gente pode subsidiar a justiça, né? O pessoal da área jurídica. E para as garantias. Então, na topografia, nós temos a planimetria e a altimetria, igual nós vimos no Google, né? O plano, e podemos ver a altimetria dela. Só que a topografia convencional, aquela de Teodorico, eu, inclusive, ainda tenho aqui no museu, ao meu lado, ela não leva em consideração a curvatura da Terra, né? A gente tem mais de 10 quilômetros, a gente tem que fazer uns cálculos geodésicos, que a gente aprendeu na escola e tudo. E o georreferenciamento, ele leva em consideração a curvatura da Terra. Mas, em muitas situações, eu encontro assim, nossa, essa propriedade tem gel, já está até registrado. Mas gel não é Deus. Entendeu? Gel, ele é um cadastro preciso da ocupação que você tem da propriedade rural. Tanto é que ele vem escrito, ó, que ele certifica que não sobrepõe outra até o momento, ele não reconhece direito de domínio, que é o que nós estamos falando aqui, de regularização, e o cartório, sim, vai exigir depois vários documentos, vai tentar buscar legitimidade para poder fazer o registro. Mas, mesmo assim, alguma coisa, às vezes, pode passar pelo fato de, dependendo a exigência que o cartório fez, dependendo o tipo de trabalho que o profissional fez, às vezes a gente acaba pecando em alguma coisa. Então, é bom checar. Não é um Deus, não. Pode ver aí, ó, como é que a gente vai trabalhar com um documento desse? Esse documento é lá do interior de São Paulo. Já, veja bem, nós tínhamos transcrição e registros. Aí um dia, vamos melhorar essa questão dominial e tal, vamos transformar em matrículas. Aí deu uma melhorada muito boa, mas em muitos lugares ainda só foi transcrito. Aí ele diz assim, ó, esse memorial diz por divisas conhecidas e respeitadas há 20 anos. É o memorial daquela época. Sei lá quantos anos tem isso, eu até tirei a data aí para não lembrar da minha idade, né?
Ele diz aí, ó, com cercas de arame sem nenhuma contestação desde longos anos. 32 alqueires, mais ou menos. Então, são bastante situações que a gente tem e que não podemos reclamar, né? Isso dá trabalho para a gente. E a gente precisa de trabalho, a gente precisa desenvolver e vamos colocar assim, viver uma condição melhor de vida e uma qualidade de vida, não só para a gente, como para todos, né? Que envolve ali, que colabora com a gente. Então, está aí um exemplo de certificação de georreferenciamento junto ao INCRA. Ele está dizendo que não sobrepõe nesta data nenhuma outra poligonal já certificada. Isso não quer dizer que amanhã ou depois o vizinho vai certificar a área dele, não quer dizer que não vai haver problema com a sua. Aí vai ser anulado, resolvido administrativamente mesmo, ou, se não tiver jeito, amigavelmente vai para a justiça. Por isso que a gente tem que estudar essa documentação antes. E tudo isso nós vamos passo a passo aqui, espero conseguir mostrar o estudo que a gente tem que fazer para a gente chegar, inclusive, à averbação da reserva legal, que às vezes, muitas vezes, vocês vão perceber que ela tem que ter uma legitimidade da documentação para se chegar nela. Aí, ó, não reconhece domínio, né, das exatidões, e os responsáveis são os proprietários e o responsável técnico pela execução disso daí. Então, aí está um fato aí. Para que a gente tenha, assim, domínio com segurança técnica e jurídica, nós temos que trabalhar um estudo fundiário direitinho. Primeiro, desenvolver esse georreferenciamento para que evite, para que a gente consiga definir se ele está compatível ou não a ocupação com o domínio e levar a registro onde o cartório vai depender da confirmação do cartório, onde ele exige vários documentos. Às vezes, o cartório exige vários documentos, você acha, muitos profissionais acham ruim, discute e tal, mas às vezes normalmente ele não fala da sua técnica, do seu trabalho do georreferenciamento. Ele fala de domínio. E isso é importante, porque isso é segurança para o proprietário, é segurança para o registrador e é segurança para nós, profissionais. Então, um bom trabalho, um bom estudo antes, como nós vamos ver aqui, evita muito problema futuro e muito atraso no tempo do registro, no tempo da certificação. Nós podemos avançar muito. E, com isso, nós temos o desenvolvimento das questões fundiárias, temos que iniciar lá. A gente precisa, em 1850, instituído da Lei 601, era registrar as áreas de ocupação, as posses, legitimar ela para que ela seja incorporada na economia. Então, a gente tem aí ao patrimônio das pessoas, né, do proprietário, das pessoas, para desenvolver garantia, desenvolver trabalho, igual nós fazemos hoje com hipoteca, penhor e tudo mais. Nós temos 3 condições de regularização: a legitimação, a regularização de ocupação e a regularização do excesso, área de excesso. A legitimação é conhecida mais com áreas pequenas, de módulos pequenos. O que é módulo? Módulo é aquele módulo fiscal que tem no CCIR. A gente fala, poxa, esse INCRA aqui não tem nada. Tem bastante informação lá. Inclusive, tem a fração mínima que você pode desmembrar, tem o módulo mínimo daquela região, cada região muda e tal, então é a legitimação. A legitimação, normalmente, ela não incide em valores que quem está regularizando, quem detém a posse, está regularizando junto ao governo do Estado ou à União, ao governo federal. Porque são áreas pequenas e aí acaba não envolvendo o valor da pauta, o valor da terra. Aí que diferencia da regularização da ocupação. Aí são áreas acima disso, dos quais a necessidade de calcular, avaliar e calcular uma pauta. E aí você paga ao governo essa
essa ocupação que você está regularizando. E a regularização de excesso, tudo isso eu tenho em desenho para a gente ver, é quando você está dentro de uma área já regularizada, você reconstituiu e deu maior do que o que está registrado na matrícula do imóvel, né? Mas para tudo isso, você tem que ter a área parcialmente, né, parte dela cultivada, dependendo do estado, ou dependendo da região, quanto que é a parte que ela tem que estar cultivada, o mínimo. Tem que ter moradia habitual ou preposto, que é um funcionário devidamente registrado, a família ali, e mansa e pacífica, como você está vendo aí, com a tranquilidade das crianças aí do nosso. E para isso, por isso que você tem que fazer o estudo antes, para você saber direcionar o seu trabalho, seu georreferenciamento, a sua garantia, a sua segurança, inclusive o seu projeto ambiental. Então, nós trabalhamos na região sul do país, a gente fala, certidão vintenária, 20 anos. Só eu já estou com 39 em Rondonópolis, quer dizer, 20 anos é pouco para você estudar uma documentação. E no centro-oeste, no norte do país, nós já trabalhamos com a filiação completa, cadeia dominial, até encontrar o título definitivo, que seja ele expedido pela União, ou pelo Estado, ou às vezes até pelo próprio município, a casa, né? A certidão de interior desse título de origem, para você estudar se há área de excesso ou não. Um apontamento importante é a certidão da FUNAI, para ver se você não está comprando área em expansão de reserva indígena. Tem que tomar muito esse cuidado, quem está próximo. Entre outros documentos que até o professor disse que é para fazer um marketing aí, né? Tem no livro Legitimidade da Propriedade Rural, que é de minha autoria. Eu cito várias outras certidões que a gente... E que essa divisão dos municípios atuais, política, tem que pegar a certidão de localização, como nós... Às vezes o município, como nós temos no Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, era quase tudo. Aí depois virou outros municípios, né? Tem Paranatinga, que é enorme, que aí vem outros municípios depois. Diamantino, que desmembrou muito, né? Estou falando do Mato Grosso, onde a gente tem mais afinidade. Virou Diamantino, virou Lucas do Rio Verde, Sorriso e outros municípios. Então, isso daí tem que ser é uma certidão que a gente tem que desenvolver e tirar no Departamento de Terras ou no Departamento do INCRA, né, que é federal. Há tempos atrás, eles exigiam muito essa certidão de legitimidade de origem. Nada mais é essa certidão que esse estudo todo que eu vou demonstrar para a gente legitimar uma propriedade. Ver o posicionamento geográfico, a ocupação, se está batendo com o título definitivo, se a matrícula foi deslocada, não foi deslocada, tudo isso. Hoje, muitos cartórios exigem a carta de anuência do Departamento de Terras, por exemplo, do seu estado. Isso daí ele vai dizer assim, olha, o governo vai dizer, ó, não incide em terras indígenas, nem devolutas, nem de interesse social. Aí você fica mais tranquilo e o cartório registra com maior segurança jurídica, porque técnica nós já mandamos, que acredito eu, que fizemos um bom trabalho de georreferenciamento e essas coisas. E o cadastro, como eu disse, a gente tem mosaicos, carta base, o INCRA tem um, o IBAMA tem um, a Secretaria de Meio Ambiente tem outro, o Instituto de Terras tem outro, mas tem que integrar. Eles não são integrados, eles não se comunicam entre si. Entendeu? Obviamente, não podemos esquecer das outras precauções, né, que é da área jurídica, da questão da área contábil, que vai envolver muito imposto, uma compra e venda e tudo. Né? Então, nós não estamos sempre participando com isso. Eu falei de cadeira dominial aí, até o título de origem, então tem uma demonstração aí. Nosso cliente, né, comprou uma propriedade em Itapurá, de matrícula 1610, de 1.000 hectares. Mas essa matrícula veio de outra, que veio de outra. No caso, veio essa divisão política administrativa, veio de Lucas do Rio Verde,
que de Lucas do Rio Verde veio de Diamantino, já era uma área maior, e a pessoa vendeu só 1.000 para esse cliente nosso, ficou com 3.000, e esse acabou comprando essa área que estava registrada em Diamantino, que foi o primeiro título de origem, que era 9.999,90 hectares. Naquela época, muitas épocas atrás aí, não podia regularizar área acima de 10.000 hectares. Hoje, no estado aqui do Mato Grosso, é 2.500 hectares o máximo. Então, você põe 2.599, vai ter que tirar uma. Vou fazer dois títulos aí, 2 regularizações, porque não pode ultrapassar por 1.500. Naquela época, era 9.990, 10.000. E saiu. Quem requereu no estado foi o José Fonseca, e o lote era denominado de Charaés. E é esse lote que nós vamos mostrar no passo agora, professor. Seguinte. Olha aí, exemplificando tudo isso, como diz um ditado, né? Uma imagem fala mais que 1.000 palavras. Então, tá aí vou tentar colocar tudo isso agora nesse desenho. Inclusive, é um dos desenhos do livro, feito por um grande engenheiro agrônomo, escritor e ambientalista, Orlando Greff, que amanhã vai estar lançando um outro livro dele. Ele tem área aqui em Primavera do Leste, mora no Rio de Janeiro. Essa imagem, ela mostra o quê? O nosso cliente que comprou esse perímetro tracejado em vermelho. 1.000 hectares, um exemplo, que é o que está na cadeia dominal. E esse 1.000 hectares está lá, tem cerca, ele está na posse, está produzindo. E ocorre que nós estamos lá e fizemos já o referenciamento dele, está precisamente, geograficamente preciso essa posição aí, dessa área. Só que a cadeia dominial, como nós vimos, ela vem do lote Charaés. Então, ela devia estar dentro desse perímetro do lote primitivamente requerido no estado e registrado com 9.910 hectares. E você percebe que a área 1A, que está aí grifada, ela está no perímetro. Mas nós temos a 1B, que já ultrapassou e está no lote Juquiá, e temos a 1C, que nenhum título tem ainda. Por favor, professor. Então, a gente verifica que a área 1A está posicionada geograficamente certa. A 1B, ela está incidindo em títulos de terceiros. Né? O nosso cliente não tem origem nesse tipo. E a 1C, pior ainda, está em terras devolutas. O que isso significa? Que nós não podemos, nós fomos lá no campo, fizemos o georreferenciamento, processamos no escritório, plotamos geograficamente, plotamos o título de origem, juntamente com os títulos vizinhos, e descobrimos tudo isso. Nós não podemos levar essa propriedade, a priori não podemos levar ela à certificação no INCRA. Por quê? Porque não podemos certificar área, certificar o georreferenciamento em áreas devolutas. Isso inclusive, segundo dizem os advogados, é um crime. E a gente é responsável por isso. O proprietário provavelmente nem sabe dessa situação. Poxa, que situação ruim, é ruim para ele. E também não é tão bom para nós, mas nós vamos, um georreferenciamento, a probabilidade de virar 3 gel aí. Por quê? Porque essa área 1A, ela está incidindo certo. Ela, tranquilo, poderíamos certificar 1A. Ah, mas tem 1.000 hectares, 1A tem 800. Então, vai diminuir. Obviamente, porque a matrícula vai ficar menor. Mas a 1B, nós temos que ou entrar com os campeão, ou conseguir adquirir uma parte do domínio do lote Juquiá. E a 1C, nós temos que ver se é jurisdição do INCRA ou jurisdição do Estado, e regularizar perante ele. Para a hipoteca é a mesma coisa. Você vai hipotecar 1.000 hectares aí? Não. Normalmente você vai trabalhar com 800 hectares e saber que o restante você tem problema. Então, a sua garantia real aí, por enquanto, é a 1A.
certo? Então, eu falei da avaliação, já falei, da posse, e a avaliação é principalmente judicial. Também não vamos deixar aí as empresas pegarem garantia que não devem, né? Mas a judicial, veja aí, a definição do juiz foi avaliar o imóvel rural, é uma informação, matrícula número 200, é uma grande informação, do município de Rondonópolis, que está no Mato Grosso. Quer dizer, ele deu toda a informação para você. Ele não falou para o perito ir lá e pegar um mapa de folhas tais que alguém colocou lá no processo e ir lá avaliar. Ele não falou que é para você avaliar onde as partes vão te levar dizendo que é. Não. Ele mandou você fazer aquele imóvel rural. Você que tem que firmar onde é. Por isso que nós temos que fazer todo esse estudo. Caso acontecer, igual aconteceu no gráfico atrás, no nossa figura anterior, no nosso cliente, nós temos que comunicar ao juiz. Ele que vai definir, não, você vai avaliar toda a propriedade e vai citar, ó, isso tem documento, isso não tem documento, isso é devoluto, porque como é que, por uma desapropriação para o governo, um interesse social, como é que ele vai pagar uma terra devoluta se não é tua? Você tem a posse, você tem a benfeitoria, você pode até receber benfeitoria, mas e a devoluta? Não é tua, seu documento está deslocado, essa terra ainda é do governo, federal, estadual, certo? E quem tem que saber isso somos nós. Nós falamos em terra devoluta e excesso. Essa é a grande confusão entre devoluta e área devoluta e área excedente. O excesso ele tem que estar dentro dos limites que foram feitos, o memorial descritivo do título de origem ou da matrícula que você está trabalhando, principalmente se você constatou que está compatível, né? O título de origem, isso é chamado, nós respeitamos todos os limites que ele tinha. Na época, você vê na primeira figura, ela é mais magrinha, talvez não chegaram até a beirada dos córregos, naquele tempo tinha muita mata, o serviço talvez era muito dificultoso, né? O campo não é fácil até hoje, imagina 50 anos atrás, né? E hoje, com um bom levantamento, mais preciso, mas conseguimos chegar na beira dos córregos, dos rios, usando os mesmos limites, que chama intramuros, que vem do latim dentro do muro. Muro não é tijolo. Na área rural, muros são rumos, distâncias bem definidas, são hidrografias, serras bem definidas no memorial descritivo. Então, ele é suscetível de regularização. Porém, tem que levar ou até certo valor percentual, os cartórios têm registrado em alguns casos ou não, ou suscita dúvida ou leva para o juiz, e há casos que tem que regularizar no Departamento de Terras ou no INCRA. Aí tem uns juristas que dizem, não, vai incidir então um excesso, um valor da pauta, vai ter que pagar. Outros dizem que não, que se está lá dentro, regularizou errado, é teu, você não tem que pagar mais. Então, isso daí é uma questão de interpretação, né? Aí nós chegamos aqui no CAR, vamos falar de meio ambiente um pouquinho, cadastro ambiental rural. Inclusive, eu estou bastante acostumado a todo mundo dizer, nossa, eu tenho um CAR da minha propriedade. E, normalmente, você tem um CAR, não. Você tem um recibo que você cadastrou o CAR. O CAR são poucos que tem. Infelizmente, né, dizia meu pai, quem tudo quer, nada tem, então está difícil. A gente não pode querer tudo, a gente tem que trabalhar devagarinho e conseguir. Todo mundo é obrigado a fazer num certo espaço de tempo, aí todo mundo fez e não tem gente, talvez, para analisar, e tem várias outras dificuldades. Tem muitos trabalhos também que, às vezes, não foi assim tão bem elaborado também, só atrapalha o desenvolvimento do governo. Vamos lá dividir a culpa para todo mundo aí, porque não é fácil. O território nosso é muito grande. Então, nós temos essa situação aí, ó, a inscrição do imóvel. Na verdade, o CAR é declaratório, você está declarando, ele vai depender de desenvolver a análise feita, que é o que eu digo, por enquanto muitos têm só recibo.
Mas ele controla, ele vai controlar, é para fins de controle, monitorar e tomar esses cuidados aí que o governo, infelizmente, precisa. Se tivesse consciência, talvez não estaria, né, tanta intervenção do governo. E produtor, normalmente, ele é consciente. Tem uns aí que querem, né, tem aqueles que vêm para tentar desenvolver, ganham em cima disso aí. E as condições, ele mostra a APP degradada, área de reserva, se vai precisar compensar ou não, áreas de produção, né, de agropecuária. Então, esse é o nosso cadastro ambiental rural. E a dinâmica de desmate é onde nós iniciamos aí, olha, quanto tempo foi aberta, o que houve nos anos passados. Por exemplo, você pega aí, se eu desmatei antes de 2008, se eu desmatei antes de 2000, cada uma tem as suas, vou falar, dentro da lei, as suas... Não é privilégio, porque muitos têm o documento, na época IBDF, um troço assim, que era o famoso, é o IBAMA hoje. Só que eu lembro que eu era muito jovem ainda, eu quis levar um documento desse para averbar na matrícula. Porque, como eu disse, é a fotografia do imóvel, a matrícula. Porque se eu tivesse averbado, hoje teria lá atrás aquela guia que ele podia ter desmatado. Não estou falando que todo mundo fez isso, está regular ou não, mas há casos de cliente meu que aconteceu isso. E como o cartorário, quem era eu, menino de 22, 23 anos, dizer para o cartorário, não, averba aí, né? E ele perdeu. Realmente, ele morava lá no campo, iniciou a vida dele, hoje a gente vê que a condição de qualidade de vida é melhor, mas eu conheci muitos e muitos deles em lona, né? Debaixo de pau a pique, debaixo da lona, fazendo comida lá no fogão feito lá no tijolo no chão e desmatando, minerando e pedindo licença, que tinha que buscar em Cuiabá e tudo, e hoje perdeu, então fica difícil de comprovar. Então, gente, essa dinâmica vai mostrar o tempo que ele fez. Agora, o documento, talvez ele já nem tenha em mãos, ou talvez ele nem teve, vamos dizer assim. E aí entra a averbação da reserva legal. Se a averbação foi feita à margem da matrícula, dizem que hoje não há necessidade, é no CAR, o Mato Grosso até tem exigido que seja na matrícula também, alguns casos de CAR que já foram analisados e tal, foi solicitado. Então, a gente... O que é a averbação? A identificação geográfica da localização da reserva legal. Então, nós temos geoprocessamento para isso. Nós vamos averbar realmente o posicionamento daquela reserva. Só que aí eu pergunto, será que, se o documento não for de lá, o que nós averbamos? Se nós não fizermos esse estudo, e o documento, vamos colocar assim, está deslocado, né? Nós vamos ver isso, então, professor. Olha aí, o CAR, aí, um exemplo. Aí, o CAR é a validação, ele tem que ter a validação do órgão competente, né? As informações são prestadas no CAR, são declaratórias, poderá ser suspensa a qualquer, ou cancelada por um motivo de inconsistência ou irregularidade. Deslocamento de matrícula é uma inconsistência, entendeu? Aí, ó, o nosso mesmo mapinha, nosso mesmo cliente, eu até preciso ganhar bastante dinheiro desse cara. Veja bem, o exemplo do CAR dele, nós vamos trabalhar a questão ambiental dele. Verifica-se que na margem do córrego, ele tem uma reserva, e está dentro da área 1A, que é aquela que realmente está bem definida geograficamente com o título de origem. Ótimo, essa daí não tem problema, podemos averbar essa reserva aí. Mas e a amarelinha do lado? Se ele tem essa reserva aí, nós estamos averbando numa parte do qual o documento ainda não está regular, ele não está legitimado ainda. Então, nós estamos averbando errado, né? Essa condição é uma, imagina a outra agora. Se ele tem a mesma reserva e está averbando uma outra parte da reserva da fazenda numa terra devoluta. Primeiro que ele está averbando um documento errado. Segundo que não é dele, ele não poderia nem estar averbando.
o domínio não é dele, né? Ele tem a posse. Então, tem que regularizar mesmo, porque ele está... não sei se é crime, eu sei que legal não é, entendeu? Então, por isso que nós não podemos registrar ou certificar um georreferenciamento nessa... Espero estar conseguindo colocar para vocês essas situações que o que é regularizar, cadastrar e legitimar. Isso daí não é uma coisa legítima, ela pode ser anulada a qualquer momento, né? Assim, enfim, o que eu preparei, eu tinha 1 hora, eu não sei se eu cheguei, acho que não chegou numa hora, foi até bom, porque falar demais também, a gente acaba dando um de cavalo, como diz o velho ditado, mas o que eu queria deixar bem claro é que a gente tem que fazer o estudo bem antes, questão fundiária, dominial, geográfica, antes de começar esses trabalhos. A carroça na frente dos bois, por exemplo, né? A gente, o cara tem a propriedade, fui lá, medi, joguei aí, até averbei a reserva. O documento não é nem de lá, é aqui em Campo Verde, o documento é lá de Xingu, e como é que, sei lá, deslocaram esse documento para cá, não sei como. Há N e N situações que eu já convivi nesses 39 anos. Até eu gostaria de aprender a fazer certos milagres assim nessa situação, né? Não para usar, mas pelo menos para dizer, sou milagroso também, eu consigo, não vou fazer. Mas é importante porque regularizar, legitimar, ele agrega valor ao imóvel, muito, porque você está legitimado, tá? Ele proporciona segurança financeira, segurança imobiliária, segurança ambiental, com tudo isso que eu mostrei. Facilita uma venda, facilita uma hipoteca, facilita um penhor, né? Ele tem toda essa situação aí que pode desenvolver e proporcionar valor ao imóvel e mais facilidade na compra e venda ou na segurança técnica e jurídica. E com isso tudo, te sobra tempo, colabora para você ter uma qualidade de vida melhor, fazer uma produção melhor, porque, afinal de contas, o apaixonado em produzir, para ele é coqueluche, né? A qualidade de vida dele. Às vezes ele não gosta nem de viajar, ele vai ficar no campo e produzir. Então, é uma qualidade de vida. Cada um tem o seu jeito de desenvolver, e com tudo isso, só de você estar em paz com a documentação, inclusive, vamos colocar assim, para legitimar é tão importante, caso você venha a falecer, seus filhos não vão ter que gastar esse mundo de dinheiro que talvez não tenham para poder regularizar tudo isso daí e ficar aí do tempo para esse inventário ficar rolando, gastando dinheiros que talvez eles vão ter que dispor de algum imóvel para poder fazer essas regularizações, das quais você, ao longo dos anos, do tempo, você podia ir fazendo. Eu costumo dizer para o cliente, vamos fazer devagar, porque sente menos, a gente vai passo a passo e a gente vai chegar lá, né? Como ele fez, foi fazendo as benfeitorias na propriedade, foi produzindo, hoje ele está bem mais tranquilo, às vezes até desenvolvendo em outra área já também. Certo, professor? E agora a propaganda. Para quem não conhece, né? Espero que conheça, legitimidade da propriedade rural, e tem também o legitimidade da propriedade urbana. Vendido nesse site, né? michelineconsultoria.com.br. Esse vai ter um evento agora, no mês que vem, eu estou divulgando. O CONEA é o Congresso Nacional da Engenharia de Mensura, mas ele é mais focado na legitimidade urbana. E eu vou ter eu fui agraciado aí como professor aí, com um convite igual do professor Mauro Ribamar. Então eu estou muito feliz que lá também eu vou ter 20 minutos, né, no Congresso Nacional. Mas vamos estar participando também. Então eu vou estar divulgando. E o livro é vendido físico, é vendido nessa Micheline Consultoria. Digital ainda não
não tive ainda, eu tentei já, mas ainda não consegui desenvolver. Vamos lá, eu não sou tão assim na tecnologia para tudo isso. Então, preciso de ajuda e já tem pessoal trabalhando nisso. Obrigado. Se me permite um depoimento, eu tenho os 2 materiais escritos pelo Dr. Michelini, e, assim, é meu livro de cabeceira. Eu, toda torta e direita, estou lá, estou buscando, estou revendo conceitos, vendo material, porque, assim, o Michelini tem uma facilidade muito grande para expor, porque ele tem um know-how, um conhecimento muito sólido em cima da área da legitimidade de documentação, do imóvel em si. Mas é um campo um tanto quanto abstrato, é um tanto quanto complexo para a gente estar atuando. E o material do Michelini nos permite transformar esses conceitos mais complexos, mais abstratos, em algo mais palpável, que vai ajudar, na realidade, no dia a dia de quem vai atuar tanto na regularização de imóveis, como também, aqui nós estamos com vários futuros profissionais, vários profissionais da área da agronomia, da agrimensura e de outras áreas, inclusive do agronegócios, aonde, em um momento ou outro, vocês vão acabar sendo questionados por um cliente, uma questão documental, se isso está certo, se aquilo, qual seria o trato a ser feito, ou você, no momento de comprar uma propriedade, para que você tenha conhecimento real daquilo que você está adquirindo. E aquilo que o professor Michelini colocou bem colocado, realmente, te dá segurança com relação ao imóvel que está sendo negociado ou discutido que seja. Porque, veja bem, é aquele negócio, quero te vender uma terra, ela está toda escrituradinha, está bonitinha. Aí você já começa a falar, opa, peraí, mas só a escritura não é o suficiente, né? Então, realmente, eu indico para quem quiser, é uma leitura gostosa de ser feita e é extremamente válido, e eu tenho certeza que, se pedir com carinho para o Dr. Michelini, ele ainda manda para a gente com um autógrafo na dedicatória do livro. O maior prazer. Inclusive, ele foi feito com carinho mesmo, ele foi feito para o cliente. O cliente não é o produtor, é o administrador, é o advogado, é o outro colega, vários clientes aí são na área da financeira, inclusive. Mas a linguagem deles é simples, é objetiva. Essa foi o maior elogio, inclusive, de quem fez o prefácio, que é o nosso agrônomo, né, o pai da matéria do agronegócio, Roberto Rodrigues, que é ministro, né? Ele que fez o prefácio do livro. A primeira edição foi em 2010, depois 2012 teve outra, agora 2017 foi a última. Não, 2019 foi a última agora. A linguagem é bem simples mesmo, ele é um livro de consulta. Então, facilita até você falar tudo isso que nós batemos, esse papo aqui, essa troca de informação, para falar para o cliente. Você abre um mapinha daquele, o mapa por si só está falando um monte de coisa para o cliente, né? Às vezes, não é deslocado parcialmente. Às vezes, o deslocamento do documento é infinitamente longe, como de Xingu para Rondonópolis, né? Então, existe coisas aí, mas ali dá para entender bem. Facilita o diálogo com o cliente, inclusive facilita até a negociação para pegar o trabalho. Porque ele entendendo, ele vai até falar, opa, não, vamos desenvolver isso daí. Eu acho bacana essa parte aí. O elogio, normalmente, é o que o professor falou, professor Mauro. Normalmente é um manual de cabeceira, ou de mesa, né? Eu fico contente com isso. Eu fiz para ajudar. Não foi para ganhar dinheiro, não, mas até que a gente, né, acaba vendendo e dando certo. É uma consequência. Olha, na verdade, o conhecimento, como eu não poderia deixar
eu não poderia falar do cadastro tem que ser compartilhado e meu conhecimento não ser compartilhado, entendeu? Então, não pode ser egoísta, tem que compartilhar, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei mais se eu estou ou não. E não tem chip, né? Tudo bem que eu não sei tanto assim, mas o meu chipzinho ajudaria em muitas situações aí, o meu conhecimento. Então, eu estou deixando ele através de uma literatura. Fico contente. Eu espero ter colaborado aí, ter feito, né, alguém, sei lá se tem perguntas e tal, mas alguém que tenha entendido algo aí que eu disse. Pelo Facebook, deixa a sua pergunta, pode estar fazendo sua pergunta aí ao vivo, o Dr. Michelini pode estar nos respondendo, mas eu tenho, na realidade, eu tenho uma curiosidade. Dentro desse teu período todo de experiência, atuando aí no Mato Grosso do Sul, como é que é a tua percepção com relação à regularidade dos imóveis da nossa região, sobretudo da nossa região, Rondonópolis, aqui, o sul de Mato Grosso? Como é que é a sua percepção com relação à qualidade desses documentos e se isso é um nicho de mercado para o profissional que vai ingressar nessa área? Qual que é a sua percepção nesse sentido? Olha, eu diria assim, vamos colocar, o nicho de mercado, eu acredito que ainda é muito grande. Eu não posso reclamar da vida que tenho, né? Como engenheiro agrimensor, eu até tentei ser agrônomo, não passei, né? Mas eu estou aqui junto, estou do lado de vocês, graças a Deus. Então, não posso reclamar, porque é um nicho de mercado bem bacana. Inclusive, avaliações e perícias, eu até dou um curso desse, já dei várias vezes aí na faculdade também. Mas o percentual é muito alto. Vamos colocar assim, na área urbana, chega a passar de 80% das propriedades não são regularizadas. Ah, mas não tem documento? Às vezes tem, mas não está verbado a construção, não está verbado a ampliação, ou talvez não tenha nem projeto, é clandestino. E na área rural, acontece tudo isso daí todos os dias, entendeu? Ou você está incidindo em documento de terceiros, ou você está em terra devoluta, né? Ou são N situações que você está irregular. Ou você pegou a escritura, não registrou até hoje, aí já morreu fulano, já está em inventário, fica mais difícil. Quer dizer, tem N tipos de questão que não está regular. Então, nós temos que regularizar várias situações, não só fundiária, nem dominial, nem só ambiental, mas como trabalhista, várias situações, para a gente ter uma coisa sadia, legítima, essa segurança que a gente tanto busca, né? Então, realmente, o nicho de mercado é grande. Você vê, só eu falei várias coisas, e avaliações e perícia, uma ideia de uma ação judicial, normalmente tem um autor, tem um réu, cada um tem um assistente técnico, e depois tem um perito do juiz. Isso quando não é a demarcatória, que envolve 10, 15, 20 propriedades, aí vão vários profissionais. Então, nós temos um nicho. Quem aprende essa engenharia legal, dá, assim, e gostar, tem que ler bastante, inclusive, e gostar, vai ter um nicho de mercado muito grande. Assim, para a área urbana, quanto maior a cidade, melhor. E para a área rural, tá aí o mundão de Deus aí, né? O celeiro brasileiro aqui somos nós. Não, com certeza. Você falou em ser avaliador, em ser perito. Como é que é essa atividade da perícia, da avaliação? Como é que um profissional recém-formado precisa, lógico, ser um profissional, precisa ter conhecimento técnico, mas como é que esse profissional pode buscar o judiciário? Como é que funciona ele para entrar nessa área de perícias, de avaliações? Qual o caminho que ele pode, qual seria o caminho das pedras para esse profissional? Veja bem, quando você adquire uma formação superior aí, no caso, nós estamos falando aí da agronomia, da agrimensura, ou um contador, um advogado, ele já é perito na área dele, entendeu? Ele não tem que ir lá buscar um curso superior para isso. Normalmente ele busca um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para
para que ele tenha mais conhecimento, mais bagagem e faça um trabalho mais a contento, mais técnico, mais preciso. Obviamente, não que ele não vá fazer, né, se não tiver, mas a busca de conhecimento, ela é diária, né? Não tem como. Todo dia você está buscando novidades, ainda mais que entrou agora a tecnologia e você tem recursos para buscar, para poder resolver essas coisas. Agora, eu mesmo me apaixonei em 1981, foi o ano que eu me formei. E naquele ano, a faculdade de Pirassununga, ela me proporcionou, para quem quisesse, obviamente, um curso titulado de avaliações e engenharia de avaliações e perícias, que tinha o subtítulo Introdução à Engenharia de Avaliações e Perícias. Olha, esse curso foi o que me apaixonei muito na faculdade. Eu terminei a faculdade sonhando em trabalhar com isso. E, pelo destino, eu dizia que eu ia para a Ilha do Bananal um dia. Nunca fui, porque eu tenho medo de lá acabar os sonhos, né? Depois que acabou o sonho, eu vou morrer, não quero morrer. Então, eu arrumei um trabalho em Diamantino e, no fim, eu parei em Rondonópolis, achei bonito, bacana, gostei. E aqui eu pude desenvolver trabalhos aqui no Norte e no Mato Grosso do Sul. Foi até bom para mim. E eu percebi que, no instantinho, eu procurei os fóruns, procurei advogados, sindicato, cooperativas que na época era só de produção, não tinha cooperativa de crédito, eu não me lembro, pelo menos. Então, isso foi me mostrando a todo mundo, aos produtores, problemas, conflitos agrários é o que nós temos, né? Então, eu comecei a fazer perícias. Eu lembro até que eu era muito menino, um advogado falava, olha, né, você tem que entender um pouquinho mais de cada tipo de ação, né? Você não vai fazer uma ação de demarcatório ou campeão sem apresentar um mapa e um memorial. Em compensação, era uma ação lá que era para constatar um negócio tal, e eu já pensava em medir, porque eu aprendi muita topografia, né, geodésia, tudo, georreferenciamento, né, astronomia de campo, inclusive, que é o georreferenciamento hoje, geodésia, astronomia. E então eu comecei a pegar mais gosto, ainda mais, né, sendo bem remunerado. Né? E, olha, encontrei N e N advogados, alguns até hoje são juízes, outros já faleceram, outros já se aposentaram, mas me ensinaram muito, sabe? Muitos trabalhos bacanas, que eles me ensinaram muita coisa, para eu entender o que era uma ação ou outra. Por isso que eu falei, tem que ler bastante. Mas é muito agradável. E não tem só perícia judicial, entendeu? Uma divisão amigável é uma perícia que você está fazendo. Porque você vai ter que ver a documentação, você vai ter que medir, você vai ter que dividir, você vai ter que avaliar, porque você não vai medir, tem tantos hectares, metade para cada um. Não, vai depender quanto cada um pega de reserva, então tem tudo isso daí. Quem vai ficar com a sede, vai entrar área, vai entrar valor, qualidade de solo, né? E a gente ainda tem que ir no campo. Tirar a amostra, fazer as análises, inclusive na compra e venda. A gente vê 80% aqui na telinha, mas a vistoria em campo é insubstituível ainda. Com certeza. Eu dou esse curso aí, eu tenho uma paixão por isso daí, e normalmente eu digo, a gente tem uns feedback que as pessoas às vezes falam, poxa, eu me encontrei. Até, se me permite, eu contar uma... Às vezes, a gente entra muito novo na faculdade, né? Eu lembro que tinha um casal fazendo engenharia civil, e avaliações entra civil, urbana, rural, né? Perícias, urbana, rural, que é a introdução à engenharia de avaliação e perícias. E esse casal, me parece que não era bem a praia deles, a engenharia civil, né? Parece que o menino estava mais voltado para o direito, e ela até, talvez, ela até estava gostando um pouco da civil, mas
talvez puxada para o lado dele, ela ficava um pouco em dúvida e assistiu um curso desse aí na sua faculdade. E, ao final, eles fizeram um depoimento dizendo que eles estavam muito felizes, os pais estavam tristes, que eles iam tentar mudar de escola, eles ficaram muito felizes de, naquele curso, entender que a engenharia civil também participava muito dessas questões de avaliações e perícias, né, como agronomia e tal. Pois aí eles terminaram o curso com maior vontade, mais vontade, tudo. O rapaz até encontrei um dia, ele também fez advocacia, e ela tem uma construtora aí, nosso interior do Mato Grosso. Então, eu fiquei muito feliz, eu colaborei bastante, isso daí é que alegra um professor, né, professor? Com certeza. Muito bom, Michelini. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, ter passado esse momento conosco, foi muito agradável. Tá? Queria agradecer também o pessoal que nos assiste aí pelo Facebook, a Ângela, a Cláudia, a Jéssica, o Luiz Henrique, a Adriana, a Robson, a Maria Eduarda, Luan, Evaldo, Leia, vários outros que tiveram e passaram um pouquinho, deram um minuto conosco aqui e presenciou esse papo muito bacana, muito gostoso. É sempre muito bom estar falando contigo, Michelini. Você que é o cara que, para mim, é a referência na parte de documentos, de legitimidade da propriedade, é sempre um esteio, um ponto de apoio no qual a gente busca informação, busca sugar o teu conhecimento, e você tem uma característica que para mim é muito bacana, você é um cara muito aberto a passar o que sabe, não tem extremismo, você é uma pessoa que realmente é muito bom lidar, sem dizer do baita know-how que você tem e de conhecer há muitos anos, de lidar muito com essa parte. O próprio fato de ser autor de 2 livros, Legitimidade da Propriedade Rural e Legitimidade da Propriedade Urbana, também endossa esse teu conhecimento e encorpa, lógico, o teu currículo como engenheiro agrimensor, quase agrônomo, né? Mas engenheiro agrimensor, com passagem de conselheiro no CREA, com várias ações, com especializações, com um cara que busca se aperfeiçoar sempre, a cada dia, está sempre aí buscando conhecimento. Eu acho que esse é o ponto-chave. Em nome da Unic, querido, te agradeço novamente, agradeço aí a todos os participantes, tá? E te deixo aí à disposição aí para fazer suas considerações finais aí nessa noite de hoje. Professor, em toda profissão, se não tem um professor, nós não chegamos lá, né? Então, eu digo, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Obviamente, é gostoso aquele calor humano, aquela troca de ideia depois, né? Que a gente tem aquela integração de profissionais. E hoje nós estamos aqui na telinha, né? Pelo que você conduziu, eu fiquei feliz que essa integração veio, pelo menos aí. Não sei se você está conseguindo ver alguma pergunta ou não tem nenhuma pergunta, mas você indagou alguma coisa, deu para a gente trocar essa ideia, fiquei feliz. Eu tenho que agradeço muito o convite, agradeço a Unic, a Rondonópolis e todo o desenvolvimento toda a universidade de vocês, aí de todo o país, os colegas que eu sei que estão assistindo, a minha família, a Maria Eduarda, inclusive, eu acredito que seja a minha filha, está lá em Curitiba, faz engenharia civil na Federal, uma grande menina, assim, muito, muito dedicada, né? Minha esposa, que não sei se deve estar assistindo também, provavelmente, ou não, ela sofreu muito, porque eu fiz ela ler o livro rural, ela, como dentista, não entendia nada. Mas enquanto ela não me retratava o que eu estava querendo falar, eu não estava pronto o capítulo. Eu também não explicava, não, ela que tinha que me explicar. Então, por isso que eu falo, é para o produtor mesmo, é para o nosso cliente mesmo, para conhecer esses trabalhos da legitimidade da propriedade rural e da urbana.
Então, eu fico muito feliz, agradeço a Deus e espero que a gente saia dessa situação de saúde, todo mundo bem, se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser, em breve. Obrigado. Obrigado novamente, Michelini. Obrigado a todos que nos assistiram aí pelo canal. Amanhã haverá mais uma outra palestra, aí com acesso via a plataforma Álvaro. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado.